Existem duas verdades sobre os seres humanos que talvez você nunca tenha ouvido falar e que a gente vai conversar hoje aqui nesse lugar. Nesse lugar que a gente às vezes fala, que às vezes a gente conversa, que eu mais falo sozinha do que com alguém. Aqui mesmo, boa. Senta aí, vai, pega seu chá, vamos conversar. Oi, gente, tudo bem? Eu vim lá do mundo dos médiuns. Tô pensando em colocar meu nome de Marciana. Mediana, porque eu já sou, né? Não sei porque eu fiz o link dos dois. Mas enfim, eu vim lá do mundo dos médiuns para trazer mais um recado para vocês, humanidade. Gente, eu vou ser bem breve. É... Tava lendo um livro esses dias e uma frase me pegou, assim, mas me pegou de um jeito que eu falei, menina do céu, que isso aqui é uma noia que quem é que não sabe vai saber. Que vai ficar fazendo cabeção igual eu. Um arrotinho pra não perder o costume. Eu tava lendo um livro, que depois eu quero falar sobre ele, maravilhoso. O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, mas ainda não terminei. Tô retomando agora, né, minha vida de leitora. Sempre amei ler, gente, mas depois da maternidade fica realmente um pouco difícil, sabe? Deixa eu passar um gloss aqui que eu tô com a boca seca, dá licença. Hum. Ai, gente, que secura. Pronto. Deixa eu falar. A frase dizia o seguinte, que existem duas verdades sobre os seres humanos. Duas verdades sobre os seres humanos. Eu preciso falar um pouco mais pausadamente. Isso aqui é até um bom treino para mim. A primeira é: nós somos todos iguais. Ou é o contrário, gente? Acho que é. Bom, também não vai fazer muita diferença. Vou voltar aqui, vem, volta comigo e foco. A primeira é que nós somos todos iguais. E a segunda é que nós somos todos diferentes. Pode ser numa ordem inversa também. Porque vai fazer sentido de qualquer maneira. O que isso quer dizer? Que nós somos todos iguais. Todos nós buscamos por pertencimento, né? Por ser um bicho de uma espécie que vive em bando, que tem que estar socializando, o que faz bem, tem que estar ali tem que ter sua galera, sabe? A sua tribo. Todos nós, pelo menos uma grande parte, busca por amor, busca por felicidade, busca por é, dinheiro, sucesso. É uma busca, né? Eu acho que o ser humano é o tempo todo na busca de alguma coisa. Por mais que a gente entende que a felicidade não é uma cidade que a gente mora, mas são bairros que a gente visita, porque não é uma coisa linear, todo mundo de alguma maneira está procurando ser feliz em algum espaço da vida ou em todos normalmente, né? Em nome de Jesus. Isso é coisa boa para nós, esse negócio de felicidade é uma coisa boa. E isso não se torna iguais, porque a gente busca maioria pelos mesmos interesses, pelas mesmas coisas. Mas existe uma contradição que eu acho bonita até, que é nós somos todos diferentes. E nós somos todos diferentes, no qual nos torna iguais. Iguais, porque a gente é todo mundo diferente, tá entendendo? Ó. Às vezes eu me arrependo de não fazer edição e não cortar algumas partes. Mas assim, eu sou assim na vida real, gente. Essa é a minha vida. Esse é quem eu sou. Esse é o meu jeitinho. Deixa ela com o jeitinho dela. Voltando. Essa frase me pegou muito, assim, essa dualidade, essa contradição de que somos todos iguais e que somos todos diferentes. Eu nunca tinha parado para prestar atenção que isso é um fato muito real, assim. Claro, somos todos diferentes. A gente ama de maneira diferente, a gente se sente amado de maneira diferente, porque não quer dizer que do jeito que a gente ama é o jeito que a gente se sente amado, que também isso é um outro assunto, outra conversa nossa, para uma outra fofoca. O jeito que a gente absorve coisas é diferente, né? Tem gente que vê mais o copo cheio, tem gente que vê mais o copo vazio. O jeito que a gente lida com conflitos internos, externos, enfim, todas essas coisas que é particular de cada indivíduo e é muito seu, assim, diferente. Claro, falando numa massa, gente, que considera-se maioria, uma massa que se considere-se maioria. Então, se você é uma massa, de repente a gente é um penne, um espaguete, um fettuccine, somos diferentes, mas todos nós somos massa. Tchau, vou encerrar esse vídeo agora.
Acabou pra mim. Deu. Acabou pra mim, gente. Ai, meu Deus. Enfim, é uma conversa, né? É uma conversa como se eu estivesse conversando com uma amiga. Então, eu falo essas besteiras às vezes, sai isso. Assim. Como dizem Inês Brasil, eu falo as putaria, mas às vezes eu falo sério. Isso me pegou muito de jeito, assim, né? Porque a gente é igual também no lugar de que todo mundo tem os seus medos, as suas vulnerabilidades, os seus conflitos, os seus constrangimentos, as suas histórias, sabe? As histórias dos pais, dos avós, da família, que isso é uma coisa muito única, muito, muito sua, assim, muito dos teus, mas que cada família tem a sua historinha também, que é diferente da nossa, ou que pode ter alguma similaridade, mas enfim, é o nosso. E por sermos tão diferentes, nos torna iguais, mas de maneiras diferentes. Vocês entenderam? Sei lá, às vezes eu acho que as vozes da minha cabeça elas se confundem muito, mas esses são os pensamentos que eu tive depois de ler esse livro. E às vezes a gente acha, em algumas situações, que gera um constrangimento, gera uma vergonha, que nem essa palhaçada que eu tô fazendo aqui, sabe? Que nem essa palhaçada aqui. E que, tal pessoa jamais faria isso, tal pessoa jamais se comportaria assim. Talvez ela jamais faria isso mesmo. Jamais ela teria um canal aqui no YouTube para falar sobre as vozes da cabeça dela, sobre coisas que não tem uma estatística, não tem uma pesquisa, não tem um artigo científico. É tirado da minha cabeça, né? Pode ser que eu esteja certa, pode ser que eu esteja errada. Também se eu estiver errada, tudo bem, tudo certo. Não tem problema nenhum em estar errada. Aliás, eu sou muito errada em muita coisa que eu sei. É do meu jeitinho, a gente vai tentando melhorar. Mas, por mais que esse ambiente aqui seja um ambiente que me dá uma vergonha, que me dá um constrangimento, que quase eu não deixo meu marido assistir essas porcarias que eu faço aqui, eu sei que para outra pessoa que eu admiro, ou que eu acho que jamais se colocaria nesse lugar, tem um outro ponto da vida dela que ela tem que lidar com o constrangimento dela e com a vergonha dela, que não é estar aqui no YouTube, mas é uma outra situação. De repente, uma situação num lugar amoroso, de repente, uma situação no ambiente corporativo, de repente, uma outra situação com a vergonha do corpo dela ou da voz dela. Enfim, são vergonhas e constrangimentos diferentes que a gente tem um do outro, mas todo mundo tem. Ah, não vem dizer que não tem, amor. Não vem dizer que não tem. Todo mundo tem. Isso é muito foda, assim, isso é muito bonito, porque apesar de sermos muito diferentes um do outro, a gente sempre cai nas mesmas, não vou dizer nos mesmos buracos, mas as mesmas sensações, nos mesmos sentimentos, no mesmo lugar, assim, que é sobre ser uma pessoa, sobre ser um ser humano, sobre sentir, sobre ser intenso, sobre ser frio, sobre ter medo, sobre se sentir mal, sobre ter tristeza, sobre se frustrar, sobre sentir vergonha. E cada um lida com isso de uma maneira muito particular, né? Muito diferente. Do que eu vou terminar para dizer o que desse negócio aqui agora? Não sei. Mas vou dizer que é o seguinte: eu, que não me considero uma pessoa normal, o que também é ser normal, é um papo para uma outra fofoca, mas que não me considero dentro das normalidades esperadas de repente, das expectativas, apesar que às vezes eu sou bem mediana, eu sou bem parecidinha com todo mundo. Às vezes, não. Também às vezes são os surtos, assim, que a gente dá, que a gente fala assim, opa, menina, que coisa é essa? Mas, me perdi. Também precisa de uma vitamina D, né? De repente um complexo B12 também ia ser bom. Mas é isso aí. A gente acha, voltando, a gente acha que a gente é muito diferente. Nossa, nossa, como ela é disruptiva. Nossa, como ela é diferente. Às vezes é, às vezes é. Às vezes não, às vezes você só tá sendo como todo mundo. Que quando todo mundo começar a dizer que é diferente, fazer coisas diferentes, você já vai ser igual a todos. Se todo mundo começar a ser diferente. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Gente, eu tô bem maluca essa semana. Eu acho ótimo que agora vai vir um papo que, como eu sei que ninguém assiste isso aqui mesmo, não tem problema nenhum. Desabafo de amiga. Eu para mim. Oi. Eu para mim mesma. É semana bem difícil por aqui. Ano bem difícil. Mês bem difícil. Tudo muito difícil.
Hum, sobe a tela de agradecimentos. Mas enfim, vai passar. Só um momento, só uma fase. Essa semana quase não teve vídeo porque eu me atropelei nas coisas que eu tinha pra fazer ainda. Inclusive tem coisa pra fazer que eu não fiz. Mas hoje vai ter, hoje é quinta. Vou tentar gravar um pra amanhã também. Escolhi esse microfone aqui, que é um microfone de lapela, mas ele só funciona bem se eu falo bem perto da boca, porque eu falo baixo, porque tem criança dormindo no outro quarto. Então se eu coloco aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Se eu coloco aqui e começo a falar, ele vai ficando. Que ângulo lindo. Ele vai ficando com som muito baixo, tá bom? Então, tchau, gente. Se você quiser seguir, segue. Se não quiser também, ó. Um beijo, um queijo, um caminhão cheio de caranguejo. Ah, eu vou postar também. Sabe por quê? Um dia, deixa eu ver aqui, ó. Um dia eu vou estar muito bem, eu vou vir aqui ver essa palhaçada e vou sentir um constrangimento diferente ou de repente um orgulho. Tchau. Militei.